Meus amigos, é uma honra estar aqui outra vez e ter tido a oportunidade dessa convivência tão fraterna, esta convivência de autêntico amor espontâneo que liga os nossos corações quando nos envolvemos com o ideal espírita. Porque realmente o ideal espírita nos entusiasma a vida, pelo conteúdo inesgotável de conhecimentos, pela oportunidade de crescimento que a doutrina espírita nos oferece, pela convivência, repito, que nos faz tão bem. O nosso querido Navarro cita a amizade, e é realmente esta virtude humana, esta possibilidade humana que nos congrega, que é a marca, deste trabalho, porque o ideal movimenta, o ideal nos inspira, o ideal nos motiva, mas o que nos faz sair de casa, além do ideal, é realmente os vínculos que mantemos uns com os outros, porque isto alimenta o coração. Eu trago meu abraço a todos vocês, a minha gratidão, e vou lhes contar uma história que espero toque o coração de vocês, como a mim me tocou. Nos últimos tempos, tenho dado preferência para abordar essa palestra. Ela tem várias versões, eu adapto ela com data show, sem data show, adapto ela para falar dos 150 anos do Céu e Inferno ou não. Ela me permite esta maleabilidade incrível, porque se trata de uma história envolvendo o notável brasileiro Humberto de Campos. Como sabem vocês, Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, de uma criatividade intelectual incomparável, exímio entrevistador, um homem que conquistava o coração dos leitores com grande facilidade e conquista, porque continuou escrevendo após a desencarnação, pela sua maneira peculiar de trazer crônicas, comentários, contos, entrevistas, histórias das experiências que ele ia colhendo na vida. Mas antes de falar de Humberto espírito desencarnado, falemos do Humberto encarnado, o grande escritor brasileiro que conviveu com Rui Barbosa, com Olavo Bilac, com Coelho Neto, expressões da literatura no país. Humberto nasceu no Maranhão, de uma família muito pobre, em 1886. Ficou órfão de pai, muito menino. Na juventude mudou-se para o Rio de Janeiro. E graças à sua criatividade intelectual, ao seu talento textual, Humberto começou a publicar artigos e crônicas nos jornais de grande circulação do país, principalmente das capitais, e tornou-se uma celebridade, porque todo mundo gostava de ler Humberto. Ele conquistava mesmo pela sua maneira, pelo seu estilo muito pessoal de escrever. Tornou-se famoso e rico. Mas a notoriedade de Humberto de Campos coincide com a explosão psicográfica de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Chico Xavier nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, uma cidade pequena. Em 1927, com 17 anos, começaram as psicografias
em 1932, quando do auge da projeção literária de Humberto de Campos, Chico Xavier publicou pela Federação Espírita Brasileira o Parnaso de Além Túmulo, que reúne poetas brasileiros e portugueses, expressivos, famosos, conhecidos, já desencarnados à época, na linguagem vulgar já haviam morrido, e vieram trazer a sua contribuição, o seu talento através do verso e prosa, através da psicografia do então desconhecido Francisco de Paula Cândido Xavier, o jovem de Pedro Leopoldo. E Humberto, escritor de renome, respeitado, muito famoso já, considerado uma expressão jornalística no país, além de escritor, publicou vários livros. Embora com a sua criatividade, com o seu talento literário, era um tanto incrédulo, não aceitava muito, não viu com bons olhos este fenômeno de poetas mortos virem trazer poesias chamadas psicografadas por um desconhecido. E Humberto, apesar do respeito, tratou o assunto com uma certa ironia nas suas páginas ou nas suas colunas publicadas à época. Porque a publicação do Parnaso de Além Túmulo foi um grande evento, um impactante evento na cultura do país. Porque era uma novidade, era algo diferente. Como? Quem é esse moço aí que a doutrina espírita já estava codificada, mas enfrentando ainda os preconceitos, as suas lutas iniciais no país, na mentalidade brasileira, e aquele livro dado à publicidade provocou um impacto nos meios culturais do país, cujos estilos literários desses poetas foram posteriormente reconhecidos como autênticos. Mas, à primeira vista, isso gerou uma certa aversão cultural, a aceitação por alguns e uma aversão por outros, como sempre acontece com todas as coisas que surgem. Sempre há aqueles que tentam compreender, vão pesquisar, estudam, pesquisam, e sempre há os oponentes de plantão. E esta explosão que provocou impacto na mentalidade brasileira à época, fez com que o assunto estivesse no ar. Afinal de contas, os mortos se comunicam mesmo? Afinal de contas, é possível que uma pessoa que já morreu venha ditar, escrever através de um médium? A discussão estava no ar. E Humberto manifestou sua opinião de incredulidade. Mas ele diria mais tarde, através das mãos do próprio Chico, desencarnado depois, que ao sentir-se desencarnado, porque Humberto ficou cego, embora famoso e rico, ele ficou cego nos últimos anos da sua existência, o que lhe causou um certo amargor, uma certa mágoa, e desencarnou assim num estado meio que lamentando. Desencarnou muito jovem, com 48 anos de idade, no dia 5 de dezembro de 1934. O Parnaso foi publicado em 32. Se vocês pegarem o prefácio do Parnaso, vão ver lá palavras minhas, assinadas por Francisco Cândido Xavier, é de 1931. Em 32 foi publicado.
E Humberto morreu, desencarnou, em 34, 2 anos depois. Agora, no dia 5 de dezembro de 2014, pertinho da gente aqui, completou-se 80 anos da desencarnação de Humberto de Campos. E pouco tempo depois de desencarnado, Humberto aproximou-se de Chico. E começou a escrever pelas mãos de Chico. Pela supervisão de Emmanuel, naturalmente, que não perdeu tempo. Um talento desse, se a gente adaptar aqui para dizer na nossa conveniência, Humbertinho, vem cá, tem serviço aqui. E Humberto vai dizer nas primeiras psicografias que quando sentiu-se desencarnado, ele teve um impacto. Porque ele não acreditava muito nesse negócio de imortalidade da alma, não. Isso para ele era um assunto que... Mas ele sentiu-se vivo. E melhor, vendo. Não estava mais cego. A cegueira é do corpo, é física. O espírito não é cego. A deficiência visual é uma coisa dos órgãos físicos. Embora um espírito possa estar condicionado à deficiência física e nos primeiros tempos encontrar dificuldade para enxergar. Mas a deficiência visual é física. E ele ficou entusiasmado de sentir-se vivo e enxergando. E começou a dar as primeiras notícias, as primeiras mensagens, pelas mãos daquele jovem de Pedro Leopoldo. Páginas e páginas e páginas de crônicas, de contos, que se transformaram em livros, muitos livros. Reportagens de além-túmulo, cartas e crônicas, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Boa Nova, Lázaro Redivivo, entre outras obras. Só que isso causou uma outra polêmica nacional, porque a família de Humberto, a viúva, Humberto tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. A viúva e os 2 rapazes, a moça não quis participar. A viúva e os 2 rapazes entraram na justiça contra o médium e contra a Federação Espírita Brasileira Editora, exigindo direitos autorais. Já que o meu pai está escrevendo, já que o meu marido voltou a escrever, nós queremos direitos autorais. E se for mentira, é indenização por danos morais. A justiça teve que julgar isso. O julgamento, os argumentos, os contra-argumentos, os documentos que compõem um processo aí, e o Henrique podia vir falar para mim aqui, né, Henrique? Como é que chama isso? É um processo, Henrique? Processo, com certeza. Um processo de documentos, de pareceres, de várias coisas, né? De várias análises. Formaram um livro famosíssimo, grosso, escrito pelo advogado de defesa. A psicografia ante os tribunais, publicado pela mesma editora, de autoria do Dr. Miguel Timpone, que foi o advogado de defesa da Federação e do médium. E a justiça deu ganho de causa ao médium e à editora. O juiz que assinou a sentença, a expressão correta é isso mesmo, o juiz que assinou a sentença baseou-se num artigo do Código Civil, que eu não sei se de lá para cá, houve muitas alterações no Código Civil de lá para cá, muitas, duas pelo menos de 30 e 40 para cá, pelo menos 2, mas no Código Civil vigente à época, um dos artigos dizia, não sei se, o Henrique vai me ajudar agora, porque o que eu vou dizer é da época, vamos ver se está atualizado. Um dos artigos dizia o seguinte: os direitos da pessoa natural terminam com a morte. Continua ou foi alterado isso? Está igual? O juiz baseou-se neste artigo.
os direitos da pessoa natural terminam com a morte, porque a justiça não tinha como. Ô Humberto, é você mesmo que está falando aí? Como é que a justiça vai fazer isso? A época, a mediunidade era uma coisa do outro mundo. Não é que nem hoje, que a mediunidade é uma coisa natural, onde uma assinatura de um desencarnado já valeu como prova em processo que inocentou réu. Por quê? A ciência da grafoscopia permite fazer uma análise científica de uma assinatura. Todos nós temos uma assinatura. As assinaturas são muito variáveis, cada um assina de um jeito. Tem gente que faz bolinha, tem gente que faz traço reto, risca para lá, risca para cá, tem força, é leve, é suave, põe pontinho, vira. Cada um assina de um jeito. E existe uma ciência que estuda como que a pessoa assina. Os caixas de banco e os funcionários de cartório têm que estudar isso. Quando faz uma comparação de uma assinatura, você tem que comparar com a original para ver se a assinatura é legítima. E normalmente é descoberta a fraude na maneira como a pessoa assina. Eu tive um cheque clonado, numa letra grosseira, e há um detalhe da minha assinatura que termina ao infinito, com um pontinho. O que é terminar ao infinito? Você põe força no traço, é como se a caneta fosse levantando devagar assim. E o traço vai se desfazendo. E a pessoa que imitou a minha assinatura, no final da assinatura deu uma curvinha para baixo. Pronto, matou a imitação. É fraude. Embora ele tenha acertado bastante dos outros traços. Porque você põe determinada força na mão quando vai assinar, em determinadas curvas ou retas, e em outras você não põe. Então são detalhes de cada um. Esse detalhe da grafoscopia permite você analisar, e a fidelidade do médium, Chico Xavier, é de uma fidelidade tal que ele reproduzia assinaturas como se fosse o próprio assinando. E era possível analisar isso cientificamente. Então hoje nós temos muito mais elementos, naquele tempo não tinha. Hoje a mediunidade é respeitada, já é considerada. Naquele tempo, mediunidade, o que é isso, né? Mas a mentalidade humana evoluiu, avançou e hoje é muito diferente. Então, houve ganho de causa, considerando que os direitos terminam com a morte, porque a justiça não tinha como ir além. No meio desse episódio ainda há um fato muito interessante, porque a viúva, tentando desmascarar o médium, ela era uma senhora da sociedade, mulher de um escritor famoso e rico, ela comprou uma peruca diferente do cabelo que ela usava, comprou uns óculos grandes, escuros, pôs uma roupa muito humilde, pegou um táxi na periferia de Pedro Leopoldo e foi no centro onde os Chico psicografavam. Entrou sem ninguém perceber, lá no fundo, já tinha começado a reunião, sentou-se lá na última fileira, discretamente. Ninguém imaginava que a viúva de Humberto estivesse na plateia. O Chico já estava psicografando. De repente o Chico chama ela pelo nome, seu marido lhe manda um recado. E ela lá no meio, disfarçada. Para mostrar a veracidade da mediunidade, né? E a mensagem que Humberto manda para a viúva era um segredo que só os dois sabiam, demonstrando a veracidade. Então, esses episódios mostram essa história, essa trajetória de Humberto de Campos. Depois ele passou a assinar Irmão X, mas é o mesmo espírito, Humberto de Campos e Irmão X. Entre os livros que ele editou está Boa Nova. Quem aqui ainda não leu Boa Nova, não tem vergonha, pode levantar a mão. Quem não leu? A grande maioria não leu. O livro Boa Nova é de 1940, não fiquem chateados por não terem lido, não, é um livro antigo. É um livro de 1940. Mas ele reflete a pesquisa que Humberto fez nos arquivos audiovisuais da espiritualidade,
para nos trazer detalhes da época em que Jesus esteve conosco. Porque na época dos evangelistas, aqueles que anotaram o evangelho, nem todos eles viveram com Jesus. Imagine o governador do planeta, aquele que montou a terra, viveu aqui conosco 3 anos de apostolado, quando se tornou conhecido. Imagine o que é um espírito desta categoria, um espírito perfeito, ainda que relativamente, mas um espírito já alcançando o grau de pureza, conviver conosco. Então imagine quanta coisa ele não produziu. Mas naquele tempo não tinha um WhatsApp para a gente, Jesus está fazendo isso aqui, olha só, fotografa aí, grava aí, manda. Naquele tempo não tinha nem caneta esferográfica. Então não deu tempo para os evangelistas anotarem tudo o que se passou, não dava, era impossível. E Humberto traz no livro Boa Nova detalhes que os evangelistas não contam. Nós vamos encontrar lá os capítulos Judas Iscariotes, Maria de Nazaré, os 500 da Galileia. Então quem não leu o livro Boa Nova, leia antes de desencarnar, para ter consigo esse patrimônio evangélico moral incomparável, produzido pelo grande espírito Humberto de Campos, um escritor de um talento incomparável. Mas por que eu estou falando de Humberto de Campos? Primeiro, para homenagear os 80 anos da desencarnação dele, ocorrida agora em dezembro de 14. Sobre Chico, não é nem preciso falar. O Chico, a sua experiência de vida, a bagagem que o Chico deixou para todos nós, um médium que foi intermediário de mais de 600 espíritos diferentes, inclusive estrangeiros. Chico recebia mensagens em outros idiomas com a mão, escrevendo de trás para frente, simultaneamente com as 2 mãos. Imagine as 2 mãos escrevendo, de espíritos diferentes, e em outros idiomas, e essa aqui de trás para frente. Tinha que pôr no espelho para ler. Um médium que só tinha o curso primário. Mediunidade fiel, mediunato, apóstolo da humildade, da renúncia, do amor ao próximo. O tempo ainda vai reconhecer o valor desse espírito entre nós. É muito recente a sua desencarnação. A história ainda não deu tempo de avaliação, de mastigar, de sentir o que foi a presença desse espírito entre nós. Porque talvez ele seja a personalidade, o espírito que mais absorveu em si mesmo, no comportamento de renúncia, de humildade, de amor ao próximo, de desprendimento, de boa vontade, de disciplina, de disposição, as lições do Evangelho acopladas com a revelação espírita. É um espírito de muita grandeza e que conviveu conosco, foi nosso contemporâneo. Mais de 400 livros publicados. É uma história linda. O brasileiro do século, na campanha feita pela televisão, etc. Mas por que estou falando de Humberto e de Chico? É que o Chico produziu tanta coisa, mas tanto, que mesmo depois da sua morte, que faz mais de 10 anos da sua desencarnação, continuam sendo publicados livros dele. De material, de psicografias, de textos que ficaram guardados em arquivos pessoais, ou esparsos em gavetas perdidas. E eis que surge agora, aliás, já saiu outro, esse aqui veio primeiro. O Fé e Vida. Veja o que a Federação colocou aqui em cima, inédito. Francisco Cândido Xavier, Diversos Espíritos. Esse livro reúne textos esparsos, guardados, esquecidos e agora reunidos aqui. Esse livro tem um capítulo com uma linha. É um capítulo que só tem uma linha, fala assim:
A disciplina começa no lar, a rebeldia também. Só isso. Mas eu ganhei esse livro aqui quando fui fazer palestra no Macapá, no congresso do Amapá. Na viagem de ida, encontrei-me com o Geraldo Campetti. O Geraldo Campetti é diretor editorial da Federação Espírita Brasileira. Nós somos amigos há bastante tempo, já fizemos trabalhos juntos, somos companheiros de doutrina e ficamos felizes porque ambos fomos palestrantes no congresso, nos encontramos no aeroporto, sentamos juntos e fomos a viagem inteira falando de espiritismo. Depois, quando descemos no aeroporto, descobrimos que a nossa volta eram tudo espírita que ia para o congresso também. Mas no avião ninguém conhecia ninguém, mas lá nos encontramos. E ele me deu de presente o livro que acabara de ter saído, Fé e Vida. Ele fez a palestra dele, apresentou o livro, etc. Aliás, ele lançou o livro lá, voltou antes que eu. Na minha viagem de volta eu li o livro. E me deparei com um conto de Humberto de Campos, que está no livro, que me comoveu imensamente. O conto não tem data, não sabe se foi em Pedro Leopoldo, não, foi Pedro Leopoldo, mas não tem data quando foi recebido. E está no livro, e se chama A Nobre Diana. Eu fui lendo aquilo foi me envolvendo de uma certa forma, que quando eu acabei, eu falei, eu vou fazer palestra deste conto, para promover esse livro, porque percebi espantado que o movimento espírita não sabia desse livro. E agora acaba de ser lançada a sequência dele, ainda não chegou, está para sair, está para chegar, mas já está pronto, não chegou nas distribuidoras ainda, que é um outro livro também considerado inédito. Mas no conto que ele diz nesse livro, A Nobre Diana, Humberto faz uma referência a uma experiência que ele viveu no mundo espiritual. Diz ele que na habitação onde ele estava, vale dizer que os espíritos não estão todos juntos. O mundo espiritual tem gradações, tem regiões mais elevadas e regiões menos elevadas. Nas regiões mais elevadas ou menos elevadas, não estão todos juntos, nem todos se veem, porque são várias gradações. Vamos dizer, por exemplo, que os espíritos estão reunidos por afinidade. Por exemplo, os corruptos, os perversos, os que manipulam nos bastidores, os que fazem as tramóias, quando desencarnam, vão se encontrar todos. Os generosos, os desprendidos, os amorosos, os que perdoam, vão estar juntos, em diversas gradações de evolução. Então, no estágio que Humberto se encontra ou se encontrava, diz que ele foi convidado para assistir uma palestra de um espírito que habitava uma região superior a dele, onde ele não podia ir, e onde também ele não podia ver. O espírito mais elevado viria até eles, se tornaria visível para eles, para fazer uma palestra de aprendizado para aqueles espíritos que habitavam aquela morada. E ele era um dos convidados. E ele foi na palestra, uma multidão de outros espíritos, na condição equivalente, parecida com a dele, lá estavam. E apresentou-se um espírito que se fez visível, com o nome de Diana, com aparência feminina, que irradiava uma luz muito confortante, suave, confortante, que atingia o coração e a sensibilidade de todos. Vamos fazer outra abertura aqui. Os espíritos não são homens nem mulheres. Nós somos espíritos que usam temporariamente corpos masculinos e femininos. O perispírito, que é o corpo espiritual, conserva a aparência masculina e feminina da última encarnação. A aparência é do perispírito. O espírito não tem forma, não tem mão, não tem braço, não tem olho, não tem boca. O que dá aparência ao espírito é o perispírito.
E o espírito, conforme a sua capacidade, evolução, conhecimento, pode moldar, porque o perispírito é uma substância elástica, plasmável, pode moldar a sua aparência de acordo com a sua vontade. Então esse espírito apresentava-se com a aparência de uma mulher, com o nome de Ana, transmitindo uma luz suave e confortante aos corações. E começou a conversar com a plateia. E Humberto ficou implicado, diz ele no conto, porque Diana falava dos problemas humanos como se estivesse encarnada. Ele ficou implicado com isso, mas perguntou para o colega do lado: me diga uma coisa, como é que esse espírito elevado que habita uma região superior à nossa, que teve que se tornar visível para que a gente pudesse vê-la, irradiando essa luz suave e confortante que nos faz tão bem, como é que ela está falando das tragédias humanas? Ela não está encarnada. Aí o colega falou: sabe o que é, Humberto? É que esse espírito aí, embora seja um espírito muito elevado, esse espírito fica nas trevas. Faz décadas que esse espírito está nas trevas, suportando a pressão atmosférica, suportando o mau cheiro, o lodo, ouvindo os lamentos. E esse espírito está trabalhando há décadas nas trevas. E Humberto não perdeu tempo. Assim que acabou a palestra, exímio incontrolável entrevistador, todo mundo que ele encontrava na espiritualidade ele queria entrevistar, ele adorava entrevistar, aproximou-se de Diana e falou: Diana, eu sou Humberto, eu escrevo para os encarnados através da psicografia, e eu estou achando interessante você, com a sua elevação, falar dos problemas humanos, e ainda ouvi dizer que você fica nas trevas. Eu posso contar a sua história? Por que você, sendo assim, com essa experiência, você fica nas trevas? E Diana respondeu: é verdade, meu irmão. Eu estou há 50 anos trabalhando nas trevas. E me dedico a recuperar espíritos que estão com o perispírito deformado. O perispírito, o corpo espiritual, sofre lesões. Muitas vezes, os médiuns videntes veem os espíritos amputados, peito aberto sangrando, cabeça furada, etc., cabeça grande, corpos deformados. A deformação do perispírito é resultante dos vícios e da consciência de culpa. Culpa, o remorso, o arrependimento exacerbado e os vícios cultivados trazem graves prejuízos para o perispírito. E Diana diz a Humberto que permanece nas trevas, trabalhando em favor dos espíritos que estão com o perispírito deformado, por uma razão que ela passa a contar. E diz ela que há muitas existências atrás, ela foi a pior mulher que habitou o planeta Terra, diz ela. Está no livro. Porque em dezenas de encarnações, eu fui dominada pelo egoísmo, pelo ciúme e pela vaidade. Não é porque é mulher. Homem também é ciumento, egoísta e vaidoso. É o espírito que é imperfeito. Não é o fato de ser homem ou mulher. Ela estava contando a experiência dela como mulher. E ela falou: e eu, em cada encarnação que eu mergulhava, eu fracassava porque eu era muito ciumento. Eu fui muito vaidosa, fui muito egoísta. E a vida dos meus familiares, dos meus pais, dos meus filhos, dos meus maridos, porque foram várias existências, às vezes era o mesmo marido, mas às vezes trocava também, virava um inferno, por causa da minha petulância egoísta. Tudo tinha que ser conforme eu queria, do jeito que eu queria. Ninguém tinha o direito de pensar diferente. A minha vontade tinha que prevalecer. E no intervalo das encarnações,
Os mentores organizavam planejamento para que eu me livrasse deste ímpeto egoísta que tomava conta de mim em cada experiência encarnatória. Elaboravam planos, estratégias, circunstâncias, previam acontecimentos, planejavam para que eu deixasse de ser ciumenta, para que eu deixasse de ser vaidosa. Para você ter uma ideia, foram 9 encarnações planejadas só para eu me tentar deixar de ser ciumenta. E eu fracassei em todas. Todas. Eu não conseguia. Eu encarnava e fracassava, voltava arrependida, fracassada, voltava de novo, vamos de novo, Diana. E inventava de novo. O meu ímpeto me dominava. Era o egoísmo exacerbado, a vaidade a toda prova, o ciúme que predominava nos relacionamentos. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu comecei a ficar sozinha. Os meus amores, os espíritos vinculados a mim começaram a evoluir. Eles aprenderam a me tolerar, aprenderam a me perdoar, aprenderam a me amar e começaram a evoluir. E eu fui me sentindo solitária, fui me sentindo cada vez mais sozinha, entrei em desespero. No retorno de uma das encarnações, eu me vi completamente sozinho. Meus amores estavam em paragens elevadas. E no auge do meu desespero, meu amigo espiritual surge e fala: Diana, até quando? Eu não consigo. E chorou, desabou. Diana, vamos recomeçar. Não, de jeito nenhum. Diana, você precisa voltar à Terra. Não! Como não, Diana? Você vai ficar aqui, você não vai conseguir evoluir sem a experiência na carne. Não, se eu voltar eu fracasso de novo. Diana, você precisa voltar. Nós vamos providenciar para você uma experiência que vai te libertar. Você vai nascer na extrema miséria. O quê? Não! Olha o egoísmo de novo. Eu não aceito. Imagine. Não, você vai passar todo tipo de limitação. Não! E aí nos argumentos e contra-argumentos, o Espírito falou: você volta e nós vamos te enviar como filhos 4 espíritos que nós estamos precisando enviar para a reencarnação, que estão com o perispírito deformado. Não, eu não vou suportar isso. E chorou. Mas foi convencida pelo seu orientador. Reencarnou num país paupérrimo, não cito o país. Um país paupérrimo. Ficou órfã já de cara, de pai e mãe, e viveu sozinha, enfrentando o frio, a fome, o abandono, o desprezo, a humilhação, as chacotas, as perseguições de uma época de ignorância, enfrentando todo tipo de contrariedade, de miséria, de aspereza, de necessidade. Na juventude, casou-se com um homem de aparência deformada, completamente deformada a aparência. Com ele tiveram 4 filhos, e vieram os espíritos com perispírito deformado. 2 deles nasceram aleijados, um com lepra e o outro cego. Além das citações que eu fiz, 2 aleijados, lepra e a cegueira, vieram com as deformações que tinham no perispírito, totalmente deformados, tortos, sem condições de locomoção, que dependiam exclusivamente dela para tudo, para as necessidades, para a alimentação, para os cuidados. Quando nasceu o 4º filho, o marido desencarnou, e ela ficou viúva, com aquele grupo de 4 espíritos que a acompanhavam diariamente na busca do essencial para viver. E ela batia de porta em porta, pedindo a caridade pública
para alimentar aquelas crianças que causavam repugnância. Foi humilhada, maltratada, enxotada. Ninguém queria ver aquelas crianças deformadas. A aparência deles causava asco. E ela enfrentou todo tipo de humilhação, de fome, de sede, de desabrigo. Não teve tempo para sentir ciúme. Não teve tempo para sentir vaidade. Mas teve um ímpeto de egoísmo. Eu vou abandonar essa molecada aqui. Eu ficar cuidando delas, dependiam dela para tudo. Eu vou embora, vou abandonar essas crianças. Mas o instinto materno falou mais forte. E ela voltou atrás. E ficou com aquelas crianças muitos anos que dependiam dela para tudo. Crianças que cresceram, se tornaram adolescentes e jovens, dependentes dela para tudo. Os 2 aleijados morreram primeiro. O leproso foi em seguida. E o cego viveu com ela até os 40 anos. Quando o cego morreu, logo em seguida ela desencarnou também. Chegou a espiritualidade, sentiu-se diferente. Sentiu-se despojada do egoísmo. Sentiu-se sem nenhuma vaidade. Sentiu-se libertada do ciúme. A experiência fracassada de dezenas de encarnações doloridas, somadas a uma encarnação de desprendimento em favor do próximo, na pessoa de 4 rebentos deformados e dependentes dela, fez com que ela se libertasse dessas imperfeições. E ela diz para Humberto: agora, por gratidão, eu permaneço nas trevas para libertar essas criaturas da consciência de culpa, para que se levantem e continuem o processo de evolução com naturalidade. E diz Humberto que todos os espíritos com quem ela se dirige, é impossível que não se rendam ao carinho que ela transmite na voz, na vibração do olhar, no carinho maternal que ela envolve aqueles espíritos que vai tirando daqueles lugares, para reencaminhá-los, através de levantar o bom ânimo, para reencaminhá-los à reencarnação. Quando eu li essa história, eu me comovi bastante, porque eu fiquei pensando na nossa mediocridade humana. Não estou falando de nós aqui, brasileiros, estou falando da raça humana, habitantes do planeta. Quantos de nós, os humanos, quantas vezes não sentimos repugnância por uma pessoa mal vestida? Não sentimos repugnância por uma pessoa considerada numa situação social de risco? Quantos de nós não nos deixamos dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade? Porque o nosso preconceito humano muitas vezes despreza uma pessoa que passa por dificuldade e que apresenta muitas vezes uma aparência repugnante, o cheiro de uma doença, uma aparência desagradável, sem saber, sem imaginar que num corpo, naquela condição, pode estar um espírito que está se libertando de uma imperfeição pela vontade de melhorar-se, pela vontade de reerguer-se, de levantar-se e alçar voos de progresso que nós estamos distantes de conceber, para a elevação a que se destinam todos os filhos de Deus. Isso nos faz lembrar os 150 anos do céu e o inferno, comemorados em 2015. Porque o céu e o inferno não são locais determinados. Seria muita ingenuidade nossa pensar que o céu é um céu de ociosidade para tocar harpas. A gente toca harpa um dia, 2, 3, escuta, não tem nada melhor para fazer, não.
a nossa agitação, a nossa vontade de agir, não é compatível conosco a ociosidade. Como também é uma ingenuidade muito grande pensar que existe um caldeirão fervente, cheio de brasas, com um homem de chifres errado que fica cutucando a gente com um garfo. A figura do diabo, a figura do céu e do inferno, são histórias inventadas para uma época de ignorância. E não condizem com a grandeza de Deus, com a bondade de Deus que não abandona seus filhos. Porque o céu e o inferno são estados conscienciais. Quem está com remorso, quem está arrependido, está no inferno da consciência. Quem está em paz, quem está bem consigo mesmo, quem consegue deitar a cabeça no travesseiro e estou em paz com a minha consciência, ainda que relativamente, nenhum de nós consegue 100%, mas dentro das nossas possibilidades, estou bem hoje, está no céu da consciência em paz. Como fez Diana, que saiu do inferno consciencial das imperfeições que não conseguia se livrar, e caminhou para o céu da consciência de quem conseguiu se libertar, depois de uma existência de sacrifício acompanhada, orientada pelos seus amigos espirituais. Porque a misericórdia de Deus é imensa, não abandona seus filhos. E aí comecei a fazer palestra do livro novo do Chico, inédito, levando os livros nas palestras. Devo dizer, importante dizer isso, que a receita dos livros é destinada à produção do jornal Tribuna do Espiritismo, que vocês receberam aí, de distribuição gratuita. O Tribuna está indo para o Brasil todo. Nós estamos, inclusive, falando aqui com a USE Rio Preto para que isso se torne uma remessa regular para os centros de Rio Preto também. Essa iniciativa de semear, de estimular, de alimentar o ideal espírita também através da imprensa. Porque o grande problema nosso, seres humanos, é um problema de educação do sentimento. O nosso maior compromisso é com a gente mesmo. Melhorar a nossa maneira de enxergar a vida, enxergar além das aparências. Então quero pedir a vocês que aproveitem o jornal, acessem os sites, tem muita informação. Em setembro nós teremos em Matão um encontro Cabarchuto, vocês poderão ver as informações no site aí. Façam inscrição, pensem na hipótese de organizar uma caravana para participarem conosco. É um evento de grande porte, de 700 pessoas. Eu gostaria imensamente que vocês pensassem na hipótese de irem participar conosco. As informações estão, vocês vão achar aí no jornal essas informações. Então eu quero agradecer imensamente a vocês a oportunidade desta noite. Lembramos a figura de Chico Xavier, homenageando esse médium, que no dia 2 de abril, se estivesse encarnado, completaria 105 anos. Lembramos o notável Humberto de Campos, esse talentoso escritor que, através dos contos, nos faz refletir sobre a vida. Por isso quero indicar a vocês Boa Nova, cartas de crônicas, reportagens de além-túmulo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, analisando a história do Brasil à luz dos alicerces espirituais, entre outros contos e entrevistas que Humberto, com a sua capacidade de produzir textos, com a sua genialidade, com a sua criatividade, é capaz de alcançar o nosso coração. Deixo, pois, o meu abraço de gratidão a vocês todos, meu abraço para que todos nós possamos prosseguir no ideal de aprender, de melhorar, de educar-se, porque a autoeducação é um processo difícil, exige disciplina, vontade férrea, mas é o caminho para que todos nós nos sintamos melhores e alcancemos o céu da consciência. Nesses 150 anos do livro Céu e Inferno, gostaria de deixar uma dica para vocês. Tenhamos a curiosidade didática de abrir o índice do livro Céu e Inferno. Vamos encontrar lá na primeira parte o céu, o inferno, o purgatório, intervenção dos demônios. Porque
Havia muito preconceito um tempo com quem era espírita. Quem era espírita mexia com essas coisas, né? E eu mesmo sou de um tempo que, quando comecei a namorar a minha esposa, que era católica, cidade pequena, eu era espírita, a minha esposa foi chamada dentro de uma loja lá e falou: você tem coragem de namorar o bruxo, filho dos feiticeiros? Na época de Kardec, imagina então como é que era. Então ele fez um livro, O Céu e o Inferno, para explicar o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, quem são os demônios. Na segunda parte do livro, ele coloca depoimentos dos espíritos que vêm relatar a situação em que se encontraram em função dos comportamentos, das escolhas que fizeram. Então tem lá espíritos felizes, estão no céu. Espíritos arrependidos estão no inferno da consciência. Espíritos criminosos, espíritos endurecidos são os teimosos. E por aí vai. Mas dentro do livro tem um documento preciosíssimo que se chama Código Penal da Vida Futura. Nós temos o Código Penal, que determina, a legislação determina multas ou punições às infrações à lei. Estou certo, Henrique? É isso mesmo? Nada como uma assessoria jurídica que fazer uma palestra. Agora imagine o Código Penal da Vida Futura. Quando que é a vida futura? Do ponto de vista moral. A vida futura é daqui 2 minutos, daqui 10 anos, durante a desencarnação, na vida espiritual, na próxima encarnação. São 33 itens para analisar isso, que pode ser resumido, para terminar a palestra, em 3 questões. Sofremos porque somos imperfeitos. A gente sofre porque é imperfeito. Segundo, toda imperfeição traz consigo a consequência da imperfeição. Então, quem tem ciúme, quem tem inveja, quem tem desejo de vingança, quem não perdoa, vai carregar consigo esta consequência de sofrer por causa disso. E terceiro, é pela vontade que nós mudamos a coisa. O Céu e o Inferno, a obra de Kardec, conforme o subtítulo do livro, é a síntese da justiça divina segundo o Espiritismo. E qual é a síntese, o resumo que podemos dar da lei divina que nos rege a vida? Ela foi dada por Jesus, a cada um segundo suas próprias obras. Esta é a síntese da lei divina, da justiça divina. Somos nós os responsáveis por tudo que fazemos. Por isso, meus amigos de Rio Preto, com meu abraço de gratidão a vocês, desejo que todos vocês prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos, eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado. Muito obrigado.